A Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, foi um salto significativo no combate à violência contra a mulher. E uma das formas asseguradas pela norma de coibir esse tipo de violência é a garantia das medidas protetivas. Medidas que ocasionam obrigações ao agressor, como afastamento do lar e proibição de contato com a ofendida, como também medidas que asseguram a salvaguarda da vítima, como, por exemplo, encaminhá-la junto com seus dependentes a um programa oficial de proteção. Sobre como as medidas preventivas funcionam e qual o resultado da aplicação dessa ferramenta em Mato Grosso do Sul, nós conversamos agora com a magistrada Jaqueline Machado, que em 2001 assumiu o cargo de juíza na comarca de Amambai. Nos primeiros 15 anos de magistratura, Jaqueline passou por mais de 3 comarcas do interior sul-mato-grossense antes de ser promovida para a capital Campo Grande, onde atua como titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Magistrada, o que são as medidas protetivas de urgência? A medida protetiva de urgência, ela é uma ferramenta muito importante. Ela veio com a Lei Maria da Penha, em 2006, e ela veio com o intuito de realmente dar uma proteção à mulher. Antes disso, a gente não tinha esse tipo de medida, que são medidas restritivas ao agressor, ou ainda temos também, na Lei Maria da Penha, medidas que são em favor da mulher, como o abrigamento. Então, com relação ao agressor, as medidas mais comuns que são solicitadas na 3ª Vara de Violência Doméstica são as medidas de afastamento do lar, né, e de proibição de aproximação e contato. Tá? Então essas são as mais solicitadas, que é realmente quando há aquele conflito, aquela violência e a gente precisa afastar esse agressor para que não ocorram coisas piores. E a mulher, a medida que ela pede, às vezes, é o alojamento de passagem que tem lá na Casa da Mulher Brasileira ou até o alojamento na casa-abrigo, quando ela está correndo risco de morte. E é exatamente isso aqui é a próxima pergunta, né? Quando as medidas são necessárias? Então, ao ver de quem trabalha com isso diariamente, as medidas são necessárias sempre que a mulher estiver em situação de violência. Sempre, não importa que tipo de violência é, porque a Lei Maria da Penha ela veio estipulando 5 tipos de violência, né? A violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e a física. A única violência que realmente, quer dizer, a violência que é mais reconhecida pela população em geral é a física, né? A gente acha que aconteceu uma violência contra a mulher quando ela está com o olho roxo, quando ela está marcada, né? E a gente tem uma dificuldade em reconhecer essas outras violências, né? A violência sexual também é mais reconhecida, mas não quando ela acontece dentro do relacionamento abusivo, porque existe o estupro marital, que muitas mulheres não sabem, porque elas acham que elas têm obrigação, essa obrigação marital da relação sexual, e na verdade ela não pode ser forçada a uma relação, né? Mesmo dentro do casamento, isso é considerado um estupro. Então, essas violências que não são percebidas, principalmente a violência psicológica também, né? É aquela coisa que pode até não constituir um crime, então aquela vítima que é xingada todos os dias, você não presta, você não faz nada bem, você não é uma mulher de verdade, você não é uma boa mãe. E tem mulheres que ficam ouvindo isso durante anos. Isso é uma violência psicológica, isso acaba com a autoestima da mulher, né? E ainda faz com que ela desenvolva várias outras doenças, como a depressão, né, a síndrome do pânico, entre outras. Então, a violência psicológica, quando ela está sendo vítima de violência psicológica, ela já pode postular medida protetiva. Ela não precisa esperar uma agressão física, né? Também na violência moral, xingar, né? Os xingamentos que a gente ouve, com aquelas palavras de baixo calão, isso é considerado um crime, às vezes, de difamação ou de injúria, e pode sim a mulher vir solicitar medida protetiva com base nesse tipo de violência que às vezes não é reconhecida, né? E na patrimonial também, que é aquilo de ficar com o dinheiro da mulher, de não deixar ela controlar as suas finanças, né? Muitas vezes ela não sabe nem o patrimônio que tem, né? Então tem uma série de violências que acontecem dentro de um relacionamento abusivo que faz com que essa mulher precisa perceber o mais rápido possível, né,
que ela precisa de uma proteção, que ela precisa sair desse ciclo de violência e sair desse relacionamento abusivo. Então é muito importante, no primeiro momento que ela é vítima de violência, no início do relacionamento, que ela consiga sair desse ciclo. Porque a gente tem informações, pesquisas, que dizem que uma mulher demora às vezes de 5 a 10 anos para fazer a primeira denúncia. É muito tempo. E é por isso que a maioria das vítimas de feminicídio são mulheres que nunca fizeram um pedido de medida, que nunca acessaram o sistema de justiça, né? Mais de 70% das mulheres que morrem vítimas de feminicídio são mulheres que não chegaram até nós, que não pediram medida protetiva. Ou seja, elas não conseguiram frear a escalada da violência. Porque o relacionamento abusivo, ele é um relacionamento de multiviolências, a gente sempre fala isso, tá? Então, quando uma mulher está num relacionamento abusivo, ela não sofre, essa mulher não vai sofrer apenas a violência física, ela sofre inúmeras violências, ela pode sofrer todas as violências conjuntamente, inclusive chantagem de suicídio, né? Se você não ficar comigo, eu vou me matar. Então, até isso, em relacionamentos abusivos, essas mulheres passam e se sentem culpadas, às vezes, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, aquele agressor, é uma pessoa por quem ela nutre um sentimento, que às vezes é pai do filho dela. Então, ela tem muita dificuldade em fazer essa ocorrência, em pedir ajuda. E em se tratando de um cenário real, atual, de Mato Grosso do Sul, elas ainda acionam esse tipo de medida considerando apenas a violência física? Não, nós temos já, eu acho que a Casa da Mulher Brasileira, né, ela estando aqui desde 2005, ela trouxe uma consciência maior assim, para as mulheres que vão lá, porque elas vão lá e elas são atendidas já num setor psicossocial. Então, ela auxiliou as mulheres perderem o medo, irem buscar informação, porque é muito diferente você chegar numa delegacia, né, para falar sobre uma violência sofrida, uma violência psicológica, uma violência moral, né? Mas quando ela chega na Casa da Mulher Brasileira, ela é atendida por um setor, por uma psicóloga, uma assistente social, as coisas mudam, porque essa profissional vai explicar para ela, né, os tipos de violência, que aquilo já é uma violência que pode ensejar um pedido de medida protetiva. E nós temos atualmente, muitos pedidos de medida protetiva em razão de violências morais, em razão de ameaça, até de violência psicológica. Certo. E quem pode, magistrada, pedir a medida protetiva e como proceder, né? Como fazer? Então, eu vou explicar passo a passo, né, para essa mulher que estiver nos ouvindo, para que entenda como se faz para pedir uma medida protetiva. O primeiro passo é comparecer à Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, né? Eventualmente, se não puder ir até a Casa da Mulher Brasileira, há a possibilidade de fazer o pedido da medida protetiva online no site do Tribunal de Justiça, né, do TJMS, www.tjms.jus.br. Lá você vai clicar em medidas protetivas online e ali você vai fazer um cadastro simples com o seu nome, com um ponto no meio, com uma senha que você vai criar e você vai responder um formulário de avaliação de risco com algumas perguntas que são necessárias para que a gente conheça a sua situação. Vai contar o fato que aconteceu, juntar documentos, se você quiser, foto de algum tipo de lesão ou de print de conversa de ameaça no celular e em 48 horas esse pedido de medida protetiva ele vai ser analisado. Agora, podendo ir até a Casa da Mulher Brasileira, então se puder ir até a Casa da Mulher Brasileira, onde tem um atendimento todo, a gente prefere, claro, que a mulher passe por todo esse atendimento. Então você vai até a Casa da Mulher Brasileira, lá você vai na recepção você vai ser encaminhada para o setor psicossocial, vai conversar com uma psicóloga, uma assistente social, em seguida você decide o que deseja fazer. Quer fazer uma ocorrência policial, vai ser encaminhada a DIAN. Não quer uma orientação jurídica sobre processo de divórcio, alimentos, guarda de filhos, vai ser encaminhado para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público. Também na Casa da Mulher Brasileira, nós temos um alojamento de passagem para aquelas mulheres que estão naquela situação de violência e não tem para onde ir, estão com muito medo de ficar dentro de casa, então até sair a medida protetiva, ela pode ficar lá dentro da Casa da Mulher Brasileira num alojamento de passagem.
Tem uma brinquedoteca para o seu filho ir, se ele estiver junto, para ele não acompanhar mais todo esse trâmite burocrático e que é revitimizador, quer dizer, a mulher vai ter que contar o fato de novo e essa criança possivelmente já tenha visto. Então, tem lá uma brinquedoteca para a criança ficar. Tem um setor de transporte, que essa mulher, à noite, por exemplo, se ela chegar lá, ela é levada até o IMOL para fazer o exame de corpo de delito. Né? Então, tem toda uma estrutura lá para que ela fique, nesse período das 48 horas até que saia o pedido de medida protetiva, lá no local. Passadas as 48 horas, ela não tem para onde ir. Tá? Quer dizer, ela tem medo de voltar para casa, há o risco de morte, a gente já verificou pelo formulário, ela pode ser encaminhada para a casa-abrigo, que é em outro local, para a casa-abrigo de Campo Grande. Certo. E aí, a partir disso, como saber o resultado do pedido? Tá. A partir do momento, ela é intimada. Assim que eu analiso o pedido de medida protetiva, o meu cartório, os servidores do cartório vão entrar em contato com essa mulher por telefone, por WhatsApp, da maneira mais rápida e fácil, né, do acesso, e vão comunicar para ela a medida que foi deferida, tá, e como ela precisa proceder dali para frente para o acompanhamento. Quando a medida protetiva chega, é feita uma análise do pedido dela, né, do que a gente tem ali, e aí tem vários caminhos que eu posso seguir, né, ou de cara, de pronto, eu já defiro a medida protetiva, ou quando há dúvidas se a situação envolve violência de gênero ou não, aí eu mando para um estudo psicossocial, ou eu indefiro porque não está dentro do que a Lei Maria da Penha prevê. Então, é muito importante a gente deixar bem claro quando é que pode ser solicitada, onde se aplica a Lei Maria da Penha, quando que pode ser solicitada uma medida protetiva. Quando existe uma violência, qualquer tipo das 5 violências que eu já falei, tá? Física, moral, patrimonial ou psicológica, numa relação íntima de afeto, tá? Numa relação doméstica, ou seja, pessoas que estão no mesmo ambiente doméstico, que moram na mesma casa, ou numa relação familiar, pessoas que têm laços de sangue, né, e vivem ou não na mesma casa. Nesses casos, se a violência for em razão do gênero, ou seja, se ela sofreu violência pelo fato de ser mulher, pelo fato de não, aquela situação não ocorreria se ela fosse um homem, quer dizer, é uma violência que realmente é baseada no gênero da pessoa, aí sim ela pode ter a proteção da Lei Maria da Penha. A gente já falou sobre isso no começo da entrevista, mas quais medidas protetivas podem ser adotadas? Vamos fazer um reforço aqui. Tá, isso. São várias medidas protetivas que estão previstas lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha, no artigo 23. Então, tem a proibição de aproximação e contato, que é a mais comum, quer dizer, eu me separei ou eu estou me separando, eu acabei o namoro e eu não quero mais que ele me mande mensagem, que ele me procure. Por quê? Porque quando manda mensagem, quando procura, acaba xingando, acaba brigando, acaba ameaçando. Então, a proibição de aproximação e contato é uma delas. Depois, afastamento do lar, quando moram junto e é necessário para não acontecer algo pior, que esse agressor saia, né? Ainda que ele não perde direito nenhum saindo, aí depois, se a casa for dos dois, vai ser feito o processo de divórcio, a partilha de bens, normalmente, né? Então, esse homem não perde direitos, só que nesse momento ele precisa sair da casa para eles não ficarem convivendo junto e algo pior acontecer. Também temos a suspensão do porte e do uso, do porte e do registro da arma de fogo, apreensão da arma de fogo, que imediatamente, de ofício, se no boletim de ocorrência vier falando, ou no pedido online, que ele tem uma arma de fogo, imediatamente vou determinar a apreensão dessa arma. E a suspensão do porte e da posse da arma de fogo, tá? Então, ele não pode mais estar. Também há a proibição de que frequente determinados lugares, né? Então ele não pode, ele tem que ficar uma distância, o distanciamento da casa, do local de trabalho, da casa da mãe dela, para que isso não piore a situação, ele não vá atrás dela. E aí tem revogação de procuração, né? De algum tipo de contrato que foi feito, ou que ela assinou, pressionada, e as outras medidas que são para ela, deu encaminhamento para a rede de atendimento, para o centro de atenção, centro especializado de atendimento à mulher, que é para fazer acompanhamento psicológico. A gente pode também determinar a transferência
dos filhos, se ela foi morar num outro local, para uma outra creche mais próxima, para uma outra escola, né? Também a suspensão, um período de suspensão do trabalho dela, se ela precisar se afastar, ou até um home office, algo que ela necessite. Então, são muitas, porque a lei é aberta, ela fala e outras medidas que a mulher necessitar. Então, vai ser avaliada as medidas que ela necessitar. Então, é muito importante que ela explique direitinho o que ela está passando, porque na maioria das vezes a mulher ela faz o registro de um fato, que parece uma coisa inócua, quer dizer, foi uma injúria, e aí depois, quando você faz um estudo psicossocial, você vê que existiram várias violências e o risco é muito maior do que parecia. Então, é necessário que ela peça, que ela fale exatamente o que aconteceu, que ela conte das outras violências também que ela já passou, ainda que não sejam registradas mais, mas que ela nos traga maior informação possível. E a medida protetiva sendo adotada, magistrada, quais passam a ser as obrigações do agressor? Então, o agressor ele precisa cumprir essa medida, ele é intimado, então para se afastar, para ficar longe, para não entrar em contato, né? Para, eventualmente, tem a questão dos alimentos também, da guarda, tudo isso que é decidido daí da vara de família, no nosso caso aqui em Campo Grande, ele precisa cumprir. Se ele não cumprir, ele comete mais um crime, que é o crime autônomo do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de ordem judicial. Se ele descumpriu a medida protetiva, ele tem dois caminhos. Ele pode ser preso, preventivamente, ou pode, em algumas situações, ser colocado uma tornozeleira eletrônica nele, com um aparelho de rastreamento para a mulher, que a gente chama de botão do pânico, mas não é. Na verdade, ele tem a tornozeleira com GPS e o equipamento de rastreamento também dela tem, então a gente sabe na central de monitoramento quando que ele está se aproximando dela ou não. Então é muito importante também para a garantia da vida dessa mulher, porque dá tempo para ela ser avisada, dá tempo da polícia ir até lá, né? Para que não aconteça uma coisa, realmente um feminicídio, que é o que a gente visa sempre afastar. A possibilidade de que aconteça uma lesão grave, um feminicídio, algo que realmente tem uma consequência e que às vezes é irreversível. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos. Judiciário em Movimento, seu caminho direto com a Justiça. De norte a sul, a Carreta da Justiça viajará pelos municípios sul-mato-grossenses realizando atendimentos por meio de moderna estrutura, com salas de audiência, espaços para a população, Ministério Público, Defensoria e advogados. Agora, 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul são sedes de comarca. É a justiça mais perto e eficiente. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o programa Mérito da Questão, hoje falando sobre medidas protetivas com a juíza Jaqueline Machado. Magistrada, o que é previsto se a medida for descumprida? A gente estava até falando sobre isso no primeiro bloco, né? Sim. Então, no caso de descumprimento de medida protetiva, é analisado o que houve, como que foi esse descumprimento. Eventualmente, a gente tem casos em que o homem está já com uma tornozeleira eletrônica e ele invade a área de exclusão, porque tem uma área que ele não pode chegar, 300 metros da casa dessa mulher ele não pode chegar. Aí a gente vai pedir para ele justificar por que ele fez isso, né? Se ele passou por ali por engano, por aquela rua, e aí... Mas quando ele descumpre, realmente, com o dolo de descumprir, ou seja, ele quer ir até lá, ele não está obedecendo a ordem judicial, e eles fazem de várias maneiras, né? Fazendo violação do domicílio, entrando na casa da mulher, ou até telefonando, mantendo contato, ou até pelas redes sociais, ou às vezes até mandando recado por terceiros, esse homem ele pode ter a medida protetiva que foi dada para a mulher, pode ser agravada e ele pode ter mais coisas a cumprir. Então, pode ser colocado uma tornozeleira, pode ser entregue um botão do pânico para essa mulher e o último ponto, assim, quando a gente chega no ápice que não há mais o que fazer, é a prisão preventiva. E aí ele fica preso preventivamente enquanto o processo tramita, em uma das varas do Fórum de Campo Grande. E se mesmo depois das medidas protetivas, né, deferidas, a violência continuar? Então, tem situações que são muito complexas, muito complicadas. O que a gente precisa? Nós temos dificuldade com isso ainda. Nós precisamos que as mulheres entendam
que essa medida precisa ser levada a sério por elas também. Tá? Então, a mulher que pede uma medida protetiva, ela precisa entender que ela não pode deixar esse homem se aproximar. Por quê? Às vezes, ele se aproxima, descumprindo a medida, com a desculpa de que vai pegar o filho, com a desculpa de que só quer ir lá ver a criança, com a desculpa de que foi levar a pensão pessoalmente. E nesses momentos, se está tudo bem, essa mulher acaba deixando ele se aproximar. Só que aí vai chegar um dia em que ele chega lá e não está tudo bem, porque ele pode ter ingerido bebida alcoólica, porque ele pode querer fazer um mal para ela, ele pode estar, né? Então, ela precisa entender que ela não pode deixar ele se aproximar. Ela tem também que nos auxiliar a fiscalizar o cumprimento dessa medida, porque nós temos a Patrulha Maria da Penha e nós temos o PROMUSE, que é o Programa Mulher Segura da Polícia Militar. Os dois ficam na Casa da Mulher Brasileira. Então, esses dois programas fazem a fiscalização da medida protetiva. A partir do momento que eu concedo a medida protetiva, eles passam a ter contato com essa mulher para saber se ele está cumprindo ou não a medida. Só que assim, nós temos 7.000 medidas protetivas em vigor em Campo Grande hoje. Então, é um trabalho que é difícil de fazer, a fiscalização o tempo inteiro de todas as medidas. Então, eles entram em contato com essa mulher, está tudo bem, mas no outro dia pode não estar, e eles não estão em contato de novo. Ela precisa procurar, ela precisa nos informar que ele não está cumprindo a medida para que a gente tome medidas mais drásticas, né? E em algumas situações, a saída mesmo vai ser ela ir para casa-abrigo, ou até tem situações graves, gravíssimas, em que ela até é transferida para uma casa-abrigo de outro estado, né? Com os filhos, porque para casa-abrigo ela vai sempre com os filhos, né? Ela não é afastada dos filhos nem nada, mas para a proteção dela, às vezes, é necessário, por um tempo, ela realmente sair até do estado. Porque a gente sabe que, por mais que existam medidas que nos auxiliem, né, quando um ser humano realmente deseja, né, a morte de uma pessoa, deseja fazer um mal, muitas vezes a gente não tem condições de frear isso, né, porque é uma situação complexa. Você tem 7.000 mulheres com medida protetiva, você não consegue ter policiais o tempo inteiro na porta da casa delas para vigiar e fazer cumprir essa medida. Por isso a importância da mulher realmente nos informar a partir do momento do descumprimento da medida. E qual é a validade, a duração de uma medida protetiva, então, doutora? Pela Lei Maria da Penha, não há um prazo fixo, tá? Não diz se ela tem que ser de 3 meses, 1 ano, 2 anos. Aqui em Campo Grande, eu tenho fixado o prazo de 1 ano, tá? Que é o prazo que a experiência nos mostra, que é o prazo que é mais ou menos necessário para que as coisas voltem à normalidade, que realmente esse homem pare de perseguir ou perturbar essa mulher. Então, no geral, a gente defere por 1 ano. Essa mulher é orientada que, no final de 1 ano, se ela não procurar para pedir a prorrogação, essa medida fica extinta, tá? Tanto que a gente faz com as vítimas audiências de acolhimento. Essa audiência de acolhimento é uma audiência com a vítima, que pediu medida protetiva, em que eu vou ouvir se realmente está bem, se ela tem alguma dúvida, se ela precisa manter essa medida protetiva além de 1 ano, né? Se ele está cumprindo, não está cumprindo, como é que está a situação dos filhos. Então, tudo isso é conversado com essa mulher na audiência de acolhimento. E ela é orientada, então, caso ela necessite de mais tempo de medida protetiva. Certo. E se o pedido da medida protetiva for negado? Então, o pedido da medida protetiva, ele é negado quando não existe os requisitos da Lei Maria da Penha, né? Então, se não existir os requisitos da Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma agressão, mas não por exemplo, uma agressão entre 2 irmãos, mas não tem nada a ver com uma violência de gênero. Não é porque essa mulher é mulher, é simplesmente porque há um conflito familiar, ou não resolvido desde a infância, ou há um conflito em relação à herança, a alguma coisa patrimonial. Então, isso não é uma violência em razão do gênero. Nesses casos, a medida protetiva é indeferida, né? Ou em casos que a gente tem como, um vizinho vem pedir, né? A vizinha vem pedir, isso não cabe na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fala em violência doméstica, né? Em razão do gênero. Então, nós precisamos entender isso. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não possa ter uma proteção. Ela pode, só que ela tem que pedir essa proteção no local adequado, né? Se é um crime, se houve uma lesão,
esse processo vai para uma vara criminal, ela pode pedir uma medida cautelar dentro da vara criminal lá, né, para que se realmente há uma situação de risco de morte, mas aí não pode ser na vara de violência doméstica. Certo. E na sua avaliação, magistrada, quais os efeitos das medidas protetivas nesses 15 anos? Então, no geral, o que eu tenho visto é que a maioria das medidas protetivas são cumpridas. A maioria das medidas concedidas, os agressores, quando intimados, eles acabam aceitando, eles acabam obedecendo a medida protetiva, tanto que muitas vezes a mulher vem e pede a revogação da medida, antes mesmo do prazo, né? Ou porque ela voltou ao relacionamento e aí a gente tem que, a autonomia dela, de vontade dela tem que ser respeitada, ou porque realmente cessou, não há mais problema nenhum, aquela violência foi pontual, né? Agora, o pior que a gente tem visto é não pedir a medida protetiva. É engraçado que a gente vê que muitas mulheres têm medo. E tem medo justamente porque a ameaça do homem é assim: se você for procurar a polícia, eu vou te matar. Então, muitas mulheres ficam no relacionamento. Se você largar de mim, eu vou te matar. Então, muitas mulheres ficam no relacionamento porque elas pensam assim: se eu ficar aqui, eu estarei controlando essa situação. Ele não vai me matar. Só que isso é um mito, isso é uma utopia. Porque vai chegar num determinado momento em que as coisas vão piorando, porque está naquele ciclo de violência, né? E esse homem, ele perde o controle e realmente acaba fazendo outras violências até chegar ao feminicídio. Então, a mulher precisa entender que é muito melhor pedir medida protetiva. Tá? Eu já tive situações em que a mulher pediu medida protetiva, depois retirou porque esse homem jurou que não ia acontecer nada e acabou sendo vítima de feminicídio. Então, as mulheres precisam entender as violências que sofrem, porque muitas vezes a mulher não consegue visualizar que aquilo é uma violência, tá? Porque é um relacionamento íntimo de afeto, às vezes, ela tem uma relação com aquele agressor, não é como alguém que comete um crime contra você na rua, quer dizer, rouba teu celular, né, furta seu celular, você nem sabe quem é aquela pessoa. Óbvio que você vai querer denunciar, mas essa mulher não, ela tem muitas dúvidas e muitas culpas. Infelizmente, ela tem muitas culpas, né? As mulheres, elas se acham culpadas, elas se sentem culpadas pelas violências sofridas. Eu já ouvi de muita mulher assim: mas se eu tivesse agido de outra maneira, ele não faria isso. Mas ele ficou nervoso porque eu fiz tal coisa. E a gente sabe que não é, né? A culpa é do agressor, a culpa não é da vítima. A gente não pode justificar uma violência porque a mulher teria provocado, né? Porque não há provocação, as pessoas são adultas, elas precisam conseguir segurar os seus instintos, né? Tratar das suas frustrações. A gente não pode ficar nessa justificativa de que alguém não consegue se segurar, não consegue se controlar, quer dizer, precisa se controlar, porque se controla com o chefe, se controla com o amigo, se controla com várias situações da vida, mas não se controla dentro de casa com a pessoa que às vezes é mãe dos filhos. Obrigada, magistrada, pelas suas informações, até porque conhecer os nossos direitos e deveres é fundamental para uma mudança de comportamento. E no próximo programa, seguindo nessa importante parceria entre o Legislativo e o Judiciário, o tema é conciliação com o desembargador Vladimir Abreu da Silva. Até lá!